Gente, nós vamos conversar agora com o doutor Rodrigo Perini Marcos, da Vara do Juiz das Garantias, Tribunal do Júri e Execução Penal. Doutor, boa tarde. Quantas ações penais de competência do júri foram distribuídas e quantas realizadas agora em 2024? Boa tarde a todos. O número de ações do Tribunal do Júri aqui da Vara, ele se mantém estável ano a ano, porque lembrando que aqui a Vara, após que aqui em Três Lagoas teve a implantação de uma vara de violência doméstica e também infância e juventude, então mudou a nomenclatura. Temos aqui a vara, que agora que eu sou titular, que é a Vara do Juiz das Garantias, Tribunal do Júri e Execução Penal. O que nós vamos ver é que o número de ações penais dos crimes dolosos contra a vida do Tribunal do Júri vem se mantendo estável ano a ano. Maravilha, doutor. Se comparar 2023 e 2024, ocorreu um aumento de processos que ingressaram na vara? Sim, acaba ocorrendo esse aumento, mas isso depende muito da quantidade de homicídios na cidade. Que tem ano que aumenta, tem ano que não aumenta. Mas um fator que contribui, por vezes, o aumento das ações envolvendo homicídio e crime doloso contra a vida, não é que Três Lagoas está com uma violência desenfreada, vemos casos de bala perdida, chacinas, que infelizmente ocorrem em outras cidades e estados. Não, aqui a criminalidade está relativamente sob controle e um fator que ajuda, que aqui, isso eu sempre dito dos júris que acabam ocorrendo aqui, são transmitidos, que aqui em Três Lagoas temos nos últimos anos basicamente 100% dos homicídios consumados, aquele que a vítima veio a óbito, e dos tentados também. Então, por conseguinte, como a polícia faz um ótimo trabalho, a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar Federal, sempre há essa integração muito forte das forças policiais aqui, então faz com que haja um número grande de processos, porque, em tese, todos aqueles que cometem um crime doloso contra a vida, quer o homicídio consumado, que a vítima veio a falecer, quer um tentado, o processo depois chega a essa autoria e aí depois a pessoa é processada e aí sendo pronunciada vai a júri. Então tem essa peculiaridade. Tem um número até grande de processos de crime doloso contra a vida tramitando aqui, mas é porque há uma alta resolução desses casos. Maravilha. Doutor, possui planejamento estratégico que inclui o agendamento de júri semanal, visando evitar aquele acúmulo, dos casos e garantir a celeridade aos processos? Sim, tocante às ações dos crimes dolosos contra a vida, essa é uma preocupação, não só minha, mas principalmente vem do Conselho Nacional de Justiça, do próprio Tribunal de Mato Grosso do Sul, sempre relatório da Corregedoria, grupo de trabalho, para que essas ações no fundo, essas ações, elas estão lidando com um bem jurídico mais importante que o ser humano tem, que é a vida. Do que adianta uma pessoa ter um nome, patrimônio, família, se não tem a vida? Tanto para quem não saibam, pessoas que não sofrem direito, qual que é o primeiro crime que está previsto no Código Penal? Homicídio, matar alguém. Então, e é toda essa preocupação também do nosso Constituinte ter todo esse simbolismo, essas peculiaridades do Tribunal do Júri e essa preocupação também do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão que estabelece as metas, diretrizes para o Poder Judiciário a nível nacional, do próprio Tribunal de Mato Grosso do Sul, sempre facultando a todos nós juízes que lidamos com o júri ferramentas, instrumentos para que deem prioridade absoluta aos crimes dolosos contra a vida. Maravilha. Entre os casos mais emblemáticos julgados em 2024, qual te destacou? Temos muitos casos que já foram transmitidos, mas foram quase 30 júris, mas sempre teve casos de ter tribunais do crime, que guerra de facções que, vez ou outra, acaba acontecendo aqui em Três Lagoas. Então, membros de uma facção criminosa querem se substituir ao Estado e pegam, às vezes, o desafio de outra facção que, porventura, também é um criminoso. Então, ao invés de se utilizar dos órgãos constituídos, então querem exercer uma justiça paralela nos famigerados tribunais do crime. Então, já ocorreram muitos casos no ano passado desses tribunais do crime, que são casos assim, emblemáticos, que teve de grande repercussão, feminicídios também. Então, sempre há casos que a gente acaba percebendo que tem grande repercussão, dada porventura a audiência do nosso canal do YouTube, que muitas pessoas acabam assistindo. Maravilha. Doutor, vamos falar de desafios para 2025? Os desafios ainda da ASO, claro, o volume de trabalho que é aqui da Vara, volto a dizer, não é só também Tribunal do Júri. Cuidamos da execução penal meio aberta, Código de Presídios, e do novo instituto que o Supremo Tribunal Federal falou que é constitucional, que aqui em Mato Grosso do Sul foi implementado o projeto piloto.
em Três Lagoas e em Dourados, que é o Juiz das Garantias, que é uma mudança sistemática, muitos inquéritos, muitas coisas que tramitam aqui, então o juiz que cuida do inquérito vai cuidar da ação penal. Questionou não, mas o Supremo falou que tem que ser aplicado, então aqui nós estamos abarcando essa fase de inquéritos garantidos de 14 comarcas, abrangendo de cidade de Costa Rica até Vinhema, então entrando nessa fase de transição, então temos ainda essa fase avançada das garantias. Com relação aos crimes dolosos contra a vida, dando vazão para primeiro, para fazer as audiências, porque sempre deixar, se um caso vai a júri, ele não chega pronto para o júri. Tem que ter a fase de preparo, que se a pessoa verificou, concluiu seu inquérito, que ela, a princípio, cometeu um crime doloso contra a vida. Então, ela é denunciada pelo Ministério Público, aí ela tem direito ao contraditório, ampla defesa, oportunidade que vão ser ouvidas testemunhas, poderão ser produzidas perícias e tal, para depois, ao final, ter a sentença da primeira fase do procedimento do júri, que verificar que tem prova da materialidade, indício de autoria, não é uma análise aprofundada sobre o caso, para que seja um rito de passagem, para ele depois ser encaminhado para o plenário do Tribunal do Júri, e aí sim, o corpo dos jurados, de acordo com a fase de debate, do que fala a acusação e o que fala a defesa, condenar ou absolver o acusado. Maravilha, doutor. Qual foi a maior condenação em júri feita aqui em Três Lagoas? Foi um caso emblemático, foi acho que cheguei aqui em 2014, acho que foi 2016, 2017, em que a facção criminosa tem mandado matar um policial militar da reserva, cujo nome dele é o que dá nome ao batalhão da Polícia Militar aqui em Três Lagoas, Cabo Pimentacílio. Então foram 16 integrantes de uma criminosa que foram submetidos a júri. E aí, nesse caso, eu lembro que para os executores, aqueles que vieram do Estado para executar esse policial militar da reserva, inclusive trabalhava a época como mototaxista para complementar os proventos da sua aposentadoria, então as penas foram ficar 50, 60 anos, assim, que dada da extrema gravidade. Então esse caso que me chamou mais atenção, que eu me recordo da pena maior aplicada. Lembrando assim, que no caso do Tribunal do Júri, os jurados acabam condenando absolvido, mas quem acaba fazendo o cálculo da pena chamada dosimetria sou eu quanto juiz, ou o juiz que estiver presidindo o júri. Então esse caso que eu me recordo que foi uma das maiores penas aplicadas nesses 11 anos que eu estou atuando aqui como juiz presente no Tribunal do Júri aqui em Três Lagoas.